Com a mão no coração, então, eu gosto muito dessa história que nós vamos ler só alguns versículos. Os que eu não ler, eu vou trazer a história, pelo menos a maior parte dela, e aí você pode encontrar meditando aqui. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclague e haviam incendiado a cidade. Essa era uma característica dos amalequitas. Você sabe que quando a gente fala de Amaleque, a gente fala da amargura. Um povo amargurado, que atacava a traiçoeira, eram traiçoeiros, e quando eles não podiam levar tudo, eles também não deixavam, eles destruíam. A característica de Amaleque, que a Bíblia fala, o Senhor falou, na verdade, que haveria guerra de geração em geração contra Amaleque. E é verdade. Eu acredito que nós vivemos um tempo onde nós vemos a fúria, a amargura de Amaleque como nunca. Veja quanta amargura no mundo, veja quanto ódio, quanta revolta. E Amaleque, que era neto de Esaú, você vê um povo invejoso, revoltado, amargurado. E eu costumo dizer que tem duas coisas que podem destruir com a vida de uma pessoa. Basicamente, essas duas coisas, elas vão arruinar com a vida, com o destino de uma pessoa. Que é falta de perdão e desapontamento. Uma decepção que nunca é curada. E nós vamos ver aqui nessa história o quanto é importante você ter a capacidade de ministrar a si mesmo. Que às vezes você vai ter que pregar para você, como nós vemos Davi aqui em algumas vezes, nos Salmos, ele falando com a sua alma, porque você está batida, porque você pensa assim. E Deus vai permitir situações na sua vida em que você vai estar só. Como Deus permitiu na vida do Davi. Você sabe por quê? Porque Deus não queria que Davi se perdesse. Que ele se tornasse uma pessoa independente. Tanto que você vê Deus usando profetas para falar com ele. A gente vê que ele tinha uma comunhão com Deus profunda, mas Deus o experimentou ao máximo, o testou. E às vezes quando você está prestes a viver a maior virada da sua vida, você também pode viver talvez o maior teste da sua vida. E foi o que aconteceu. Você vai ver que isso tudo aconteceu 3 dias antes de Saul se suicidar no Monte Gilboa. E aí era Saul que se tornou o grande perseguidor dele, encerrar.
Porque Saul foi esse homem que não conseguiu, a princípio, ele se encantou com Davi, mas ele não conseguiu suportar o sucesso de Davi. Olha que coisa. O que destruiu com Saul? Quando ele não conseguiu lidar com o sucesso de Davi, ele foi tomado por uma inveja que foi corroendo ele por dentro e automaticamente corroendo ele por fora, corroendo a vida dele por fora, o reinado dele de todas as formas. Ele se tornou uma pessoa tão desequilibrada que ele foi enlouquecendo. Os sentimentos podem enlouquecer uma pessoa. Porque se ela não lida com aquilo, se ela não trabalha, se ela não busca a libertação, se ela não reage, vai vivendo e se entregando passivamente a tudo que está acontecendo dentro dela, que é ruim, pode ser que ela nunca consiga sair, porque ela vai fortalecendo dia e noite. Que foi o que aconteceu. Então, 3 dias depois, ele recuperar tudo, ele viver também o seu pior teste, mas também uma restituição imensa, provavelmente a maior da vida dele, porque ele recuperou não só a família dele, com os filhos dele, mas de todo mundo que estava com ele, e ainda pegou os despojos de Amaleque, dos amalequitas, e você vai ver essa característica de Davi, generosa. Ele não ficou só para ele aqueles despojos. Ele mandou os presentes, e muitos presentes daqueles despojos, conquistados naquela guerra, para todas as pessoas que tinham apoiado ele, mostrando o nível de generosidade, gratidão dele. Leia o texto, você vai ver. Amigos que deram apoio, pessoas que deram apoio a ele. Então você vê uma pessoa que não guardava só para si, mas alguém que tinha um espírito generoso e grato. Levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, que isso foi Deus, porque Amaleque não poupava. Mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. Imagina você, chega cansado, encontra o lugar que você mora, sua casa, sua cidade, tudo destruído, queimado, não sobrou nada, acabou família, não tem ninguém. E viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças, próprio de quem está em exaustão. As emoções ficam mais afloradas. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente, se a Bíblia fala profundamente, profundamente mesmo, angustiado,
pois os homens falavam em apedrejá-lo. Então eu vou voltar e vou gastar um pouco de tempo aqui, ó. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, vamos repetir isso? Fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe. E aí, faltou mais um versículo aqui que completa, que ele perguntou ao Senhor, devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? É interessante que você vai ver Davi sempre, mantenha o texto, por favor, sempre perguntando ao Senhor. Você vê que mesmo já tendo muita experiência, você vê ele sempre perguntando, eu devo fazer isso? Eu devo? Porque nós podemos chegar num ponto da nossa vida em que achamos que já temos experiência o bastante, e não precisamos mais fazer esse tipo de oração. E Davi nos ensina que não importa quanto tempo você esteja andando com Deus, tem experiência em guerra, você esteja fazendo, já está fazendo há muito tempo uma mesma coisa, você não pode perder essa dependência. Eu devo perseguir, irei alcançá-los. Eu devo fazer isso, Senhor? Se eu não devo, fecha, não deixa. Porque ele poderia pensar, é claro que eu devo perseguir, eles levaram minha família, eu vou atrás. Ele não trabalhava com suposições, como tem gente que faz. Tem gente que vive à base de suposições. A pessoa supõe, é claro que Deus vai querer que eu faça isso. No caso, ele está perguntando se ele deve perseguir quem? Quem levou a família dele. Não é nem mais, não importa mais bens, isso. Importa agora que ele levou minha família. Então, assim, não quero saber. Eu vou atrás. Pois ele pergunta. Ele pergunta, porque ele conhecia Deus o suficiente para saber que Deus tem suas maneiras de trabalhar. Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. E aí você lê a história, a Bíblia dá detalhes que ele conseguiu recuperar, está bem assim, tudo, a Bíblia dá detalhes, que ele recuperou as mulheres, os filhos. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluído tudo. Aí fala mulheres, filhos, velhos, jovens, todo mundo. Olha lá, ó. Não faltou nada. O que está escrito? Nada faltou, nada faltou. Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa. E a Bíblia não exagera. Levou um canecão, uma panela. Não faltou nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Porque quando Deus é com uma pessoa e ela depende dele, ela não precisa ter dúvidas. Não. O Senhor é com ela. E aquilo vai voltar em benefício dela. Então, vamos entrar um pouquinho nessa história. Esses homens aqui deviam a vida a Davi.
A igreja de Davi está escondido na caverna de Adulão, só. Davi foi rejeitado pelo pai e os irmãos. Foi rejeitado por Saul. Davi luta e defende a cidade de Keila, e Saul está indo para persegui-lo. Ele para e pergunta assim, depois de ter livrado Keila, e assim, libertado Keila do poder dos filisteus. Ele pergunta para Deus assim, eles vão me entregar para Saul? Deus fala para ele, eles vão. Não dá. Davi tinha que viver em perdão e trabalhando uma ministração, uma autoministração. Ele tinha que pregar para ele, para não se sentir desapontado, decepcionado. Ele acaba de livrar Keila, que ia ser destruída. E ele pergunta, eles vão me entregar para Saul? O Senhor fala, vai embora, porque eles vão entregar. Então, às vezes você fez tanto por alguém, e você, óbvio que é natural que você espere que essa pessoa tenha uma consideração com você. E aí Deus vira para ele fazendo, eles vão te entregar. Então, Davi foi rejeitado pelo pai e os irmãos, foi rejeitado por Saul, foi rejeitado por Israel. Então, ele vai para a terra dos filisteus. E os filisteus, então, o comandante do exército dos filisteus, dar essa cidade para ele, que é Ziclag, para ele viver. E Davi saía para batalhas e matava os inimigos de Israel. Não deixava sobrar nada para que ele não fosse entregue para os filisteus. Até que chega um momento que outros comandantes viram para Aquis e falam assim, não quero ele aqui. Esse cara, ele é perigoso. E é interessante, até inicialmente ele terá sido aceito, porque lembra que ele livrou Israel de uma vergonha, lutando contra o Golias, derrotou Golias, que era um filisteu, e agora ele é aceito entre os filisteus. Mas chega um momento que eles, por medo de Davi, eles também quiseram obrigado a dizer, não posso manter você aqui. Eu não posso. E ele é rejeitado pelos filisteus. E o golpe fatal é quando ele é rejeitado pelos homens que lhe deviam a vida. Davi estava na mesma situação que eles, porque essa natureza, Amaleque, ele é um espírito. E Amaleque tinha acabado de passar por lá e ele largou essa influência. E esses homens, por estarem cansados, claramente se distraem, agora são tomados por uma amargura. E eles canalizam essa amargura para quem? Para quem? Para quem eles deviam, para a pessoa que eles deviam a vida. Porque Davi está lá na caverna de Adulão. E chegam pessoas assim, muito bem-sucedidas, que tinham ganhado o mundo, né? Gente que estava assim, arrebentando, né, em Israel. Não, chega gente
desapontada, frustrada, deprimida, com o espírito abatido, endividadas, frustradas. Assim, essa foi 400 homens. Essa era a igreja de Davi. Os membros da igreja de Davi, os membros do exército de Davi eram rejeitados, um bando de endividados, frustrados, gente caída. E Davi abre as portas do seu coração e da sua caverna, que era onde ele estava, para receber esse tipo de gente. E na convivência, olha o que é uma pessoa ser convicta. O espírito desses homens não tomou Davi, mas o espírito de Davi tomou a vida deles. E a Bíblia diz, e não só a Bíblia, mas a história, que ninguém, nenhum guerreiro que já pisou nesta terra, superou os valentes de Davi. Que dentre eles tinha o batalhão dos 30, e dentro do batalhão dos 30, que eram uns, não sei se 37, 38, tinham 3 que só um derrotou 800, inexplicavelmente. Então foram pessoas assim, que romperam num nível que só, a única explicação que você encontra para isso, primeiro, é Deus, obviamente, e o espírito que eles beberam, e eles acreditaram de tal forma que eles se levantaram. Foi uma decisão, sabe aquela risca no chão? Não, nós não vamos terminar assim. Eu quero isso para a minha vida. É para mim também, eu posso. E eles acreditaram. E eles foram se tornando pessoas que, aliás, eles foram se tornando e se tornaram estruturas que contribuíram imensamente para o governo de Davi, quando ele assume o trono, e para fortalecer a nação de Israel. E como eram essas pessoas? Pessoas sem a menor chance, não tinha esperança para eles. Nem eles acreditavam neles. Eles eram pessoas entregues, mas que decidiram se unir a um homem que tinha se tornado um matador de gigantes. Aquilo foi, vamos lá, né? E eles desejaram aquilo. E certamente começaram. Na convivência com Davi, eles foram pegando aquele espírito de uma comunhão, de um homem que tinha uma comunhão profunda com Deus, um homem que não se rendia aos obstáculos, mas que naquele momento estava vivendo algo muito difícil na vida dele, que era aquela perseguição, aquele ódio do Saul, que não conseguia lidar com o sucesso do Davi. Quando Davi começou a ser mais elogiado do que ele não conseguiu lidar. E Davi teve que exercitar esse perdão e está pregando para ele mesmo, para ele não se tornar uma pessoa caída, desapontada, frustrada, sem esperança. E agora, olha só, os caras que não chegariam onde eles chegaram sem Davi. Os caras
que não tinham um futuro. E agora se tornaram guerreiros, estavam crescendo nisso. Só enxergam um meio. Matar Davi. Vamos matar Davi. Nós vamos matá-lo. Vamos apedrejá-lo, nós vamos matá-lo. Quando Davi olha, ele está sozinho, sem família, sem os amigos que ele, os soldados que ele tinha trabalhado, que ele investiu o tempo, a vida, a energia, as orações. O que eu faço agora? Dou um tiro na cabeça, fujo, desisto de tudo, desacredito. Peraí. Quando eu tinha 17 anos, eu recebi óleo na cabeça. Eu ouvi uma palavra, eu recebi uma palavra profética de que eu seria rei dessa nação. Será que eu me enganei? Será que isso tudo foi um equívoco? Será que nunca vai acontecer? Eu acreditei numa mentira, porque é assim que eu vou terminar, perco minha família. Os homens que eu investi minha vida querem me matar, eles decidiram que vão me matar. Meu pai, ele podia ter trazido, sabe, vou lamber feridas. Caramba, meu pai esqueceu de mim, meu pai não via valor em mim. Meus irmãos me desprezaram. Eu fui rejeitado pelo meu pai, pelos meus irmãos. O rei, que só sentia alívio quando eu tocava a harpa para ele. Eu venci o inimigo mais terrível que lutou contra Israel. Eu derrotei o Golias. Eu lutei as batalhas do Senhor. Eu defendi Israel. E ele me odeia, ele me persegue. Eu tenho que estar aqui entre os filisteus porque eu fui rejeitado pelo meu povo, que eu defendi. Agora até os filisteus me rejeitaram. E agora os homens que eu trabalhei para que se tornassem guerreiros estão me odiando, estão cheios de amargura contra mim, querem me matar. Eu perdi minhas esposas, eu perdi meus filhos, tudo que eu conquistei, eu não tenho nada. E estou jurado de morte. Se eu voltar para Israel, o rei me mata. Se eu fico aqui, meus homens me matam. Se eu for até os filisteus, eles vão me matar, eles não me querem lá. Davi, a Bíblia diz que quando ele se encontrou no pior momento da vida dele, ele se fortaleceu no Senhor. E quando ele se fortaleceu no Senhor, porque ele chorou até não ter mais força, e ele viu que chorar não ia resolver o problema dele. Porque Deus não responde choro. Deus responde fé. Ele viu que não adiantava ele falar nada e nem argumentar. Não fala que ele argumentou com esses homens. É como se ele, nós vamos te apedrejar, nós vamos te matar. Ele vira e ministra ele mesmo. Prega para ele mesmo. Se fortalece no Senhor. Os caras viram isso. Chama o sacerdote aqui, Abiatar, e fala, me traz o colete sacerdotal. Os seus soldados, peraí. Nós falamos que vamos apedrejá-lo e ele não está dando. Ele está se fortalecendo, ele está buscando. E isso foi mudando o espírito deles. É como se ele ignorasse aquilo tudo após se fortalecer no Senhor.
E então, quando ele ouve isso aí, devo perseguir? Vai, vou recuperar, vai, tudo. Ele fala, vamos, caras, vamos para a nossa grande guerra, vamos pegar o que é nosso. Ele impactou aqueles homens que estavam amargurados e dizendo, só tem um jeito, vamos matá-lo. E aí a gente olha, conta uma história assim e pensa, né? Ah, não, isso foi Davi. Quem foi Davi? A gente costuma contar sobre Davi como se ele tivesse sido um superdotado. Ele foi apenas um homem que desejou Deus, que buscou a Deus. O improvável, aquele que as pessoas simplesmente não viam grande coisa nele, não enxergavam ele como alguma coisa importante, como alguém que poderia ter um grande propósito, algo. As pessoas rejeitavam ele. Não dá para entender porque que o pai se comportou da forma que nós lemos. Mas a verdade é que ele foi rejeitado. Recebeu muitos nãos. E agora ele sofre esse baque. Ele perde tudo. Não, ele não perdeu uma coisa, ele perdeu tudo. E humanamente ele não tinha para onde ir. Ele não podia voltar para Israel, ele não podia voltar para os filisteus, ele não, ficar ali. Ele tinha acabado de ver a hostilidade, a amargura dos homens que não eram nada até chegar a ele. Mas a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. E quando ele se fortaleceu no Senhor, ele falou com Deus, o que eu devo fazer? E ele simplesmente se levanta e persegue o inimigo, porque ele tinha, na verdade, ele foi em cima de uma palavra. E quando você tem uma palavra de Deus, ninguém te segura se você crer nela. Ninguém segurava Davi quando ele tinha uma palavra de Deus. Ele tinha uma palavra de Deus. E ele foi. E recuperou tudo. E mostrou generosidade, gratidão. Ele encontra um egípcio que foi abandonado pelo seu senhor amalequita, porque essa é a característica dos amalequitas. Quando não é mais útil, ele joga fora. E Davi dá água, alimenta. E esse doente, rejeitado também, abandonado para morrer, porque estava enfermo, que ele encontrou no caminho, foi um instrumento que Deus usou para mostrar para ele exatamente a direção dos amalequitas. Você vê, e Davi foi esse tipo de pessoa. Aquilo que vinha até ele cuidava. E quando ele alimentou e ele deu água, alimentou, cuidou desse homem, ele acabou, aquele que foi deixado para morrer.
E eu fico encantada com isso, porque esse egípcio ele foi deixado para morrer. Ou seja, você não tem mais valor. E ele acabou sendo um instrumento que guiou Davi até o destino dele de recuperar a sua família e os seus bens. E às vezes Deus vai permitir que a gente encontre alguém que ninguém quer. Que todo mundo já desprezou. Todo mundo já abandonou, não quer. E quando você dá o alimento certo, essa pessoa ainda pode ser um instrumento de bênção. Um grande instrumento. Deus ainda pode usar aquele que foi rejeitado, abandonado, deixado lá para morrer. Se você alimentar e der água a ele, ele ainda pode se reerguer e te guiar para o seu destino. Para aquele momento da sua vida. Ele pode ser uma bênção. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Ele usa as coisas mais inusitadas. E Ele nos ensina, nada na Bíblia está por acaso. Nada. O egípcio, que já não servia mais para o amalequita, foi uma bênção na vida do Davi. Às vezes aquilo que já foi abandonado por todo mundo e Deus coloca no seu caminho, vai ser uma bênção na sua vida. Basta você gastar um pouco de tempo, alimentar, suprir as necessidades ali, fortalecer aquela pessoa, e ela ainda tem muito para dar. O egípcio ainda tinha muito para dar. Para o amalequita ele não tinha mais nada para dar, a não ser morrer. Para Davi, ele foi uma bênção que o guiou exatamente até os amalequitas. E ele pôde fazer isso depois que Davi deu água, deu comida, o reergueu, o fortaleceu. Para o amalequita, aquele lá estava doente e não servia para mais nada. Você não vê que para algumas pessoas tem gente que não serve para mais nada. E nas mãos de outras que têm a revelação de Deus, aquela pessoa pega aquele que foi abandonado, deixado lá para morrer, e supre as necessidades, fortalece, levanta, pronto. Agora tem alguém que serve de bênção, de canal de bênção, para um propósito. Pois o egípcio ainda fez algo grande na vida dele. A Bíblia não fala o depois, mas é provável que esse egípcio talvez nunca tinha, estando com a amalequita, é provável que ele nunca, até então, não tinha feito algo realmente significativo, pois ele passa para a história no final. Eu não sei se é o final, né? Porque eu não sei, não conta depois o que foi feito dele. Mas só aqui, o que parecia que era a morte, não foi, e ele ainda fez algo grande, porque ele contribuiu para o maior rei encontrar a sua família e as famílias dos seus soldados e recuperar e derrotar o inimigo poderoso. Às vezes parece que a pessoa não vai fazer mais nada de bom na vida e ela ainda faz algo tão grande porque ela contribui para alguém que tem importância, que faz, como Davi fez tanta diferença. E nesse ponto da vida do Davi, foi um rejeitado, deixado para morrer, que foi o instrumento que Deus usou para uma virada na vida dele. Mas nem todo mundo reconhece. Às vezes a maioria vai olhar como os amalequitas olharam. Isso aí só é um problema na minha vida.
esse egípcio é só um doente problemático que eu não quero mais, deixa ele aí. A maioria vê dessa maneira. Mas Davi enxergou no egípcio abandonado, doente, ainda alguém que podia ser uma fonte de bênção na vida dele, e foi. E foi. Então, queridos, aqui fala de uma história de superação, de alguém que dependeu de Deus mais do que... Ele não tinha para onde ir e ele se refugiou em Deus, ele não se revoltou contra Deus, ele correu para Deus. E o momento mais triste, cruel, o pior momento da vida de Davi acabou se tornando o melhor, porque foi um ponto de virada. 3 dias depois, ele recebe a notícia que Saul não existia mais, que aquele tempo não existia mais. Por isso que se você definir a sua vida por um momento, ele estava a 3 dias de uma virada. Ele estava a 3 dias de uma virada, de receber a maior notícia. Não que ele recebeu dessa maneira, porque ele amava Saul e os filhos e Jonatas, mas parecia que nunca ia se cumprir aquela palavra. E 3 dias depois, a vida dele já estava tomando outro rumo. E com tudo recuperado. O que parecia ser o fim, ele recuperou tudo. Mas ele não recuperou tudo que ele tinha perdido só, ele recuperou tudo que ele tinha perdido. E ainda pegou os despojos, que eram muitos, dos amalequitas. E distribuiu presentes, porque gente generosa é assim, né? Gente generosa, quando ela está vivendo aquele momento de triunfo, ela lembra de todas as pessoas importantes, ela quer derramar na vida dessas pessoas, ela quer abençoar, e ele presenteou. A Bíblia fala, está escrito presente, mandou presentes, e olha que os presentes aqui eram caros, hein? Só presente caro para essa turma que tinha sido com ele. E aí, você lê no texto, pode ler, você vai encontrar tudo isso que eu estou falando para você. Os soldados indo com os despojos de Davi. Você lembra o que os soldados falavam enquanto levavam os despojos de Davi? Esses são os despojos de Davi. Mas é os mesmos caras que queriam apedrejá-lo um tempinho aqui, umas horas antes? Eram. E agora estão lá, com o peitinho estufado e dizendo, esses são os despojos de Davi. E tomou também todos os rebanhos amalequitas, seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, esses são os despojos de Davi. Por quê? Com certeza esses homens estavam assim, né, de queixo caído, né? Pensando, como com um homem desse? Porque eles sabiam, ele ficou sozinho, perdeu tudo. Nós nos viramos contra ele. E esse homem se fortaleceu no Senhor. E quando você se fortalece no Senhor, você e Deus são a maioria. O resto vai ter que se curvar. Os soldados tiveram que se curvar. Deus estava preparando, já deu vitória. Ali a era Saul terminou. Os amalequitas foram derrotados. Davi ele recebe logo depois da morte do Saul. Logo ele recebe as autoridades de Judá, e a vida dele começa a mudar. Aí, dá um tempo, você sabe, ele recebe as autoridades de Israel, de todo Israel, e foi ele, Davi, que unificou todo Israel. O único período que você vai ver ali, Davi unifica a nação,
Aí vem Salomão, aquela era poderosa. Depois que vem as divisões e tal. Mas ele uniu, ele conquistou territórios que estavam em posse dos inimigos. Ele fez foi um instrumento, como você vê em Atos, que Davi viveu e cumpriu com seu propósito na sua geração. Ele viveu para cumprir com o seu propósito na sua geração. Porque é para isso que nós estamos aqui. Viver para cumprir com o nosso propósito na nossa geração. E pode acontecer de nos encontrarmos numa situação onde estamos desapontados, temos que perdoar. Porque olha quantos ele teve que perdoar, e ele teve que lutar contra a decepção, a frustração, o desapontamento. E olha o fim dele. E quando ele não tinha para onde ir, para onde ele foi? Para onde ele sempre corria, para onde ele sempre corria, para onde ele sempre corria? Para Deus, e foi se fortalecendo no Senhor, e no momento mais crítico, mais terrível da vida dele, a Bíblia dizia, ele se fortaleceu no Senhor, porque se você quer ir para lugares altos, é se fortalecendo no Senhor. Quando você se fortalece nele, você derrota, você cala bocas, você derrota inimigos, você recupera, você vive restituições, você vive mudanças, viradas na sua vida. Quando você se fortalece no Senhor, quando parece que não vai ter jeito, e você se fortalece nele, a sua vida vira, ela muda, e muda para sempre. Ela muda para sempre. E essa é a mensagem para você agora. Se fortaleça no Senhor. Porque o que Deus tem para você é virada, é restituição. Ele vai cumprir com o que Ele prometeu. E agora mais do que nunca, é tirar o olhar de tudo e apenas se fortalecer nele. Não deixar todos esses pensamentos terríveis que chegam. Fui rejeitado, abandonado, olha esses ingratos, perdi tudo. Não. Você se fortalece no Senhor. E quando você se fortalece no Senhor, você dá condições de calar a boca de todo mundo, e Deus te levanta, traz para você restituição, traz para você honra. Os mesmos caras estão lá dizendo, né, vamos matar o Davi. Agora, olha os despojos de Davi, cheios, se sentindo honrados, porque eles viram um homem que não se curvou, nem às ameaças deles, o ódio deles. Que na verdade, não era ele ter medo. Eu não acredito que a tentação do Davi foi ter medo deles. A Cléo, entrando, trabalhando também com a minha percepção e a minha cabeça, eu não teria medo. Eu teria um desapontamento, uma decepção. Medo não. Medo dos caras? Não. Mas eu olharia e pensaria, eu acredito, né? Olhando, se eu trabalhar com a minha cabeça, tentando entender a do Davi, eu não acredito que Davi teve medo deles. Eu acredito que a tentação deles seria nessa linha. Teria sido. Quem eram esses caras? Eles não chegariam aqui. Eu estou no mesmo barco que eles querem me matar? Né?
Então seria uma decepção, uma frustração, um desapontamento. E você vê que se isso aconteceu, ele brigou contra isso e se voltou para Deus, se fortaleceu no Senhor. E imediatamente você vê ele buscando a saída para aquilo, quer dizer, eu não vou ficar aqui parado, chorando, não é o caminho, né? E Deus deu a resposta, ele perseguiu o inimigo, encontra um egípcio abandonado, que foi um canal de bênção, e lá vem Davi, cheio de honra, com tudo restituído, mais próspero e presenteando todo mundo. Então, como é que terminou essa parte? Em glória. 3 dias depois, recebe a notícia de que aquela era tinha terminado. E daí você vai vendo o progresso, os acontecimentos, as mudanças, e ele sendo levantado e vivendo a glória de Deus, como Deus havia prometido. Vai acontecer. O momento é só um momento. Nunca defina sua vida por um momento. Vai acontecer. O que Deus prometeu vai acontecer. O que Deus tem para você é restituição. Fortaleça-se no Senhor, porque talvez você está há 3 dias de uma virada na sua vida. Aleluia. Vamos orar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Uau! Eu te amo. Eu creio. Eu creio. É o que acabamos de louvar. Eu creio. E a sua palavra vem o tempo todo, creia. Creia, o impossível vai acontecer. Creia, porque tem uma porta aberta para você. Creia, mas talvez as circunstâncias tentam mostrar que não vai, está piorando, está mais difícil. E o Senhor está dizendo, apenas creia e se fortaleça em mim. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu vou fazer. Toca os corações. Faz a obra. Toca, Senhor. Eu repreendo o desapontamento, a frustração, o desânimo, o abatimento, a tristeza que bateu, um peso, uma falta de força. Eu repreendo em nome de Jesus pensamentos negativos, incrédulos, um desânimo, uma fraqueza. Eu repreendo em nome de Jesus agora. Receba força, poder, ânimo, seja tomado de vigor, de encorajamento, que a coragem tome conta de você. Essa palavra vem como encorajamento. Encorajamento é colocar coragem dentro de uma pessoa. Receba poder, receba vida, receba renovo, seja curado, restaurado, fortalecido. Receba o ânimo, receba renovo. Viva a restituição da sua vida. Viva a restituição, viva a cura, viva a libertação. Receba poder, seja avivado, restaurado, completamente restaurado para a glória de Deus. Receba poder, vida, renovo agora. Seja fortalecido no Senhor, fortaleça-se nele, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que eu veja um povo forte, restaurado, poderoso sair dessa reunião hoje, um povo renovado, um povo transformado, um povo sarado internamente, cheio de vigor, de energia, que salta muralhas
e que pode gritar: rumo ao topo! Eu vou para o topo! Deus está me levando para um lugar mais alto e eu não temerei, apesar de tudo. Ah, Deus, eu creio que Tu és o mesmo, o Deus que foi com Davi, o Deus que quando uma pessoa clama, o Senhor está presente para responder, para livrar, para guardar, para erguer. Que cada um seja tomado, envolvido por um manto de glória e receba força, vigor, energia, alegria, renovo, forças para se levantar e ir além. Em nome de Jesus. Eu abençoo o Teu povo. Eu abençoo a igreja. Eu abençoo cada pessoa que está aqui. E declaro que nenhuma sairá da mesma forma e vai ficar no mesmo lugar, da mesma maneira. Mas que o Teu povo seja tomado por uma vida, uma força, uma alegria, uma fé. E creia somente que vai viver, vai acontecer. E está mais perto do que nunca. É hora. É hora. E ela vai viver. Mesmo que tudo mostre o contrário. O Senhor está dizendo: não temas. Porque não é o que eu projetei para você. Eu vou contrariar previsões. Sentenças cairão. Eu surpreenderei. Não temas. O que parece perdido, eu vou trazer de volta para você. Obrigada, meu Deus. Continue falando, tocando, erguendo. Vem, Espírito Santo. Nós o invocamos. Dependemos do Senhor. Porque do Senhor vem a nossa força. Amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram. E passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.